Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Terça-feira, dia da sua dose de neurociência na veia. E hoje eu vou te explicar um negócio que toda hora as pessoas me perguntam, tem uma baita de uma confusão por aí e vale super a pena a gente esclarecer, porque vai te ajudar a entender um monte de coisa em neurociência. Não sei nem como é que eu não tinha feito esse vídeo ainda. Que bom que eu lembrei desse tema para trazer para vocês. Mas antes da gente falar do tema do vídeo de hoje, eu queria chamar sua atenção para o fato de que está rolando um clube de membros aqui no canal Nada Trivial. Vale muito a pena você saber quais são as vantagens. Tem até uma das modalidades desse clube de membros em que você fica imediatamente associado à comunidade inédita, que é uma ampla comunidade de aprendizado de neurociência. E outro assunto que eu tenho para tratar com você diz respeito ao dia 21 de setembro, em que vai ocorrer o workshop Neurociência na Prática do Instituto Conectomos. Então, de um jeito ou de outro, você tem como, né, aprimorar esse conhecimento em neurociência, indo além desses vídeos aqui do Nada Trivial, seja através da comunidade, do clube de membros ou dos workshops que a gente geralmente tem no Instituto Conectomos, acerca de temas variados em neurociência. Neurociência na prática fala justamente dos temas da emoção, do desenvolvimento humano, que você pode começar a implementar, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, para aprimorar sua performance, aprimorar sua percepção de bem-estar. Tem muita coisa aí que dá para aplicar neurociência e ganhar alguma vantagem. Mas vamos ao tema do vídeo, que é o tema desses cabeludos, porque parece que não vai dar para entender, mas na última hora você vai entender tudo. Porque você já sabe, eu sei explicar. Vamos lá. Muito bem. Ondas de eletroencefalograma. Você já deve ter visto alguém que fez um eletroencefalograma, que chegou em casa com aquele papelzinho cheio de tracinho, que não. Tudo igual. Você fala assim, que é isso, gente? Tudo igual. Como é que alguém pode ver aqui alguma diferença, pode fazer algum diagnóstico, pode ver alguma coisa acontecendo aqui nesse monte de tracinho? E é fato, né, completamente diferente do eletrocardiograma, que é possível que também você já tenha visto, né. O eletrocardiograma, ele tem um traçado que parece mais constante, que parece que se repete no tempo, né, como a gente vê lá nos filmes de hospital, que fica plim, 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 que é o eletrocardiograma. E a razão pela qual ele tem aquele padrãozão meio repetido é porque ele está registrando a atividade dos músculos do coração, que tem um comportamento meio sempre igual, né? Existem populações de células musculares que contraem simultaneamente, e por causa dessa contração simultânea dessas células musculares do miocárdio, do músculo do coração, naquele momento você tem uma atividade elétrica sincrônica entre todas essas células musculares. E essa sincronia faz com que haja uma somatória de todas as pequenas amplitudes, né, de atividade elétrica de cada um dos músculos, porque o músculo, para ele poder contrair, ele precisa gerar uma corrente elétrica. Então, soma-se as amplitudes mínimas de cada uma das células musculares e você vai ter, no final, um traçado mais amplo, mais largo, que justamente representa o fato de que várias células do coração contraíram ao mesmo tempo. Carla, você ia falar do coração ou você vai falar do cérebro? Bom, se você já sabe, eu estou usando isso como uma boa analogia para poder chegar no cérebro. Por quê? No coração, como eu estou tentando deixar você assim íntimo desse processo, geralmente o que está acontecendo é que todas as células de um determinado segmento, né, seja do átrio ou do ventrículo cardíaco, estão contraindo ao mesmo tempo. E essa simultaneidade faz com que o traçado elétrico, por somatória, seja amplo. No cérebro, isso não acontece não acontece do mesmo jeito, vamos dizer assim, que no coração. Porque acontece, mas acontece em situações bem específicas, e é justamente isso que você precisa entender para compreender de uma vez por todas o que são as famosas ondas eletroencefalográficas, ou que o pessoal fala de onda alfa, onda beta, onda teta, onda delta, né? E todas essas nomenclaturas que você costuma ver, porque ele estava em meditação, entrou em alfa, depois ele estava em hipnose, estava em teta. O que que isso significa?
significa justamente o estudo dessas ondas e do formato delas. E por que elas mudam ao longo, por exemplo, de diferentes circunstâncias? Por que uma hora vai ser beta, outra hora vai ser alfa, etc e tal? Olha só, entenda isso que você vai esclarecer por completo essa história. Lembra que eu falei que a onda de alta amplitude lá no coração se dava pelo fato de que várias células musculares estavam em atividade simultaneamente? E que essa atividade simultânea se somava e, portanto, eu ia acabar vendo uma onda maior? Bom, a mesma coisa pode acontecer aqui no cérebro. E de que forma isso acontece? Quando nós estamos atuando, né, de forma consciente, alerta, acordados, pensando na vida, etc e tal, cada conjunto de neurônios do nosso cérebro está tendo uma atividade muito própria, que está relacionada a esse processo, tempo-espaço que a gente está vivendo, de prestar atenção nas coisas, de pensar sobre elas, de processar informações que estão sendo faladas para nós, coisas que a gente está vendo, pensamentos que a gente está gerando. Então, de uma certa forma, o cérebro está meio cada um cuidando dos seus problemas, cada um trabalhando de acordo com os estímulos que está recebendo. E justamente por isso você não tem uma sincronia. Os neurônios estão disparando em frequências, estão disparando em fluxos de tempo distintos entre si. Então, dificilmente você vai conseguir observar uma onda cerebral em somatória com grande amplitude. O que você vai acabar vendo com muito mais frequência são ondas bem pequenininhas que representam pequenas populações neuronais que estão naquela área em que o eletrodo está captando a informação, né? A área em que o eletrodo foi, né, colocado ali acima da pele, o que a gente chama de escalpo, né? Que é o local onde a gente. Essa pele que tem acima do osso do crânio. Então, o eletrodo em contato com o escalpo, ele vai acabar registrando a atividade neuronal dos neurônios que estão próximos ali àquela área, e aqueles que estiverem disparando as suas atividades elétricas de forma sincrônica terão os seus potenciais somados. Mas, como eu disse para você, se cada um está cuidando da sua própria vida, obviamente a amplitude dessas ondas é bem pequenininha. E é isso que a gente vai ver na maior parte do tempo no eletroencefalograma de uma pessoa que está acordada, né? Uma pessoa que está em atividade. Bom, o simples fato de você pedir para a pessoa fechar os olhos, e olha que coisa interessante, vai já provocar uma alteração no registro de ondas elétricas captadas, por exemplo, em áreas do córtex visual, que fica na região occipital. Então, os eletrodos que estão posicionados em áreas occipitais, relacionadas à visão, basta que você feche os olhos para que eles mudem de padrão de atividade. Eles estariam ali numa atividade desincronizada, que a gente chama costumeiramente de atividade beta, essa que eu narrei para vocês, cada um está cuidando da sua vida, fazendo suas coisas. E no exato momento em que eu fecho o olho, os neurônios da visão que estavam recebendo informações visuais e que agora não estão mais, passam a agir de forma mais sincrônica. É como se houvesse um ritmo padrão que eles respondessem a ele quando não existe outro estímulo para responder. Como se tivesse um pano de fundo. E aí, nesse momento, aquela área cerebral passa a ter maior sincronia. Ao invés da gente ver vários tracinhos pequenininhos no eletroencefalograma, nós vamos ver um número menor de tracinhos com uma amplitude um pouco maior. A isso nós vamos chamar de padrão alfa. Então, a gente vai dizer que aquela região entrou em padrão alfa. É muito comum, né, no pessoal que faz meditação, o pessoal da transcendência, né, falar assim, eu entrei em alfa e tal. Está querendo dizer que você conseguiu levar o seu cérebro a este padrão menos ativo, a esse padrão mais sincrônico, só que você ainda estava em vigília, estava acordado, tá? Bom, vai existir situação em que você, por hipnose ou por adormecer, vai mudar a atividade do cérebro como um todo. Então, padrões como o padrão delta ou teta, em que você encontra amplitudes maiores, bem maiores, com frequências diminuídas, justamente porque a maior parte dos neurônios que estão sendo registrados naquela região estão tendo uma atividade simultânea. E aí, o que eu vou registrar? Eu vou registrar menos atividades, porém com uma amplitude maior. Isso significa que os neurônios que estão sendo registrados naquela região estão quase que tendo uma atividade rítmica, como se fosse lá o nosso coração.
Nós vamos acabar vendo traçados do indivíduo em momentos em que o sono está bastante profundo, chamado sono de ondas lentas, e aí você já sabe agora por que que chamam-se ondas lentas, justamente porque a frequência delas é bem menor e a amplitude é maior. E isso acaba tendo um padrão bastante diferente do padrão da vigília. E aí que vem a grande surpresa, né, porque é por isso que a gente diz que o sono REM, o sono onde ocorrem aqueles movimentos oculares rápidos, o sono do Rapid Eye Movements, que é a sigla, né, REM, de sono REM, é justamente o sono paradoxal. Por quê? Porque durante o sono REM, o que nós vamos encontrar é uma atividade de ondas semelhante à da vigília, semelhante às ondas do tipo beta, só que o indivíduo está dormindo. Então, paradoxalmente, ele tem uma atividade cerebral compatível com o processamento de informações, com o pensamento, com o registro de memórias, mas ele não está em consciência, não está em vigília, né? E aí está o paradoxo, justamente revelando que existem fases muito distintas de sono, com funcionamentos cerebrais muito distintos, né? Então, quando você falar em onda beta, onda alfa, onda teta, onda delta, o que você está falando é sobre o registro eletroencefalográfico de uma região, e não de apenas alguns poucos neurônios, de uma verdadeira legião de neurônios que estão se comportando de forma sincrônica nas ondas de maior amplitude e menor frequência, ou desincronizado, como é o mais comum, né, nos períodos de vigília, com ondas de baixa amplitude e alta frequência. É assim que acontece esse fenômeno do eletroencefalograma. Quanto mais eletrodos você estiver usando, menor é a área que você estará registrando, porque mais eletrodos, você terá uma população menor de neurônios por eletrodo, porque você vai espalhar os eletrodos pelo escalpo do indivíduo. E aí você consegue ter um registro mais discriminado de áreas mais específicas do cérebro. Se você tiver poucos eletrodos, você vai fazer um registro mais grosseiro e, portanto, não será tão informativo sobre a funcionalidade de alguma área em relação a alguma tarefa. Mas é justamente assim que acontece o registro das ondas eletroencefalográficas. Gosta desse papinho de neurociência? Então, você não pode ficar de fora da comunidade inédita e também não pode deixar de participar dos nossos workshops, dos nossos cursos de neurociência, mas especialmente dia 21 de setembro tem o workshop Neurociência na Prática. E eu estou te esperando por lá para que você conheça como que a gente pega essa neurociência aqui, que a gente destrincha no canal Nada Trivial e aplica na vida contemporânea. Eu te espero lá. Um grande abraço e até o próximo.